É bom ter você de volta. Hoje nós vamos ver o informativo da SDI e da SDC relativamente à terceira semana de março de 2018. O primeiro julgado que nós vemos é o agravo 1650, no qual se define melhor o que vem a ser essa ciência inequívoca da incapacidade, considerada para termo inicial da prescrição na demanda que pede, por meio da qual se pede reparação de danos decorrentes de doença ocupacional. Nesse caso, se considerou que, conforme se extrai do acordo regional, a ciência inequívoca da doença profissional ocorreu no curso da instrução processual, quando da realização do laudo pericial apresentado em juízo, ocasião em que é identificada a natureza da lesão e sua repercussão no que tange à capacidade de labor do autor. O ponto importante aqui é porque, de alguma sorte, representa a ampliação de uma jurisprudência que é mais restritiva na aplicação da prescrição com relação a essas demandas, ou seja, inicialmente se caracteriza não necessariamente pela ocorrência do sinistro, especialmente quando são fatos acumulados, mas também que essa ciência inequívoca pode decorrer não apenas com fatos anteriores, como por exemplo a concessão ou a alta previdenciária, a concessão de benefício previdenciário e a alta previdenciária, ou ainda discussão em processo que envolva o INSS, mas finalmente nesse processo se reconheceu que a perícia ocorrida no curso do próprio processo pode caracterizar como essa ciência inequívoca, de alguma sorte conferindo uma esfera de imprescritibilidade a essa pretensão de reparação de danos. O segundo julgado é o dos embargos 1193, que reflete que a exigência de que o valor impugnado seja atualizado até a data da interposição do agravo não está previsto no parágrafo 1º do artigo 897 da CLT. Esse dispositivo prevê que o agravo de petição deve indicar as matérias e valores efetivamente impugnados por meio desse recurso. No caso, aplicou-se um entendimento de que não só o valor impugnado devia estar expresso, mas também atualizado. O importante destacar aqui é a consideração de que aqui se tem uma violação do artigo 5º 55 da Constituição, fazendo admissível o recurso ser vista na fase de execução. E aqui um caso interessante pela sua relativa novidade e por sua eventual reprodução em situações semelhantes. Na emenda desses embargos 20.35.00, se tem que o trabalho realizado pelo reclamante deu-se em condições degradantes pela ausência de sanitários disponíveis em sua rotina laboral, circunstância que evidencia o dano à dignidade a um trabalhador, pois não dispõe de local adequado para atender às necessidades inerentes à condição biológica do ser humano. Ainda que se trate de um serviço de transporte coletivo, a empresa não se desobriga a disponibilizar instalações sanitárias para seus empregados, nem os pode privar do acesso ao uso do banheiro ao longo de sua jornada, tal como se dispõe na Instrução Normativa 24, na Norma Regulamentar 24. Um outro processo interessante foi resolvido no agravo 246. Aqui se reflete o entendimento de que a fiscalização do descumprimento das normas de proteção ao trabalhador, inclusive no que tange à formalização do vínculo, é tarefa do auditor fiscal do trabalho, o qual deve, sob pena de responsabilidade administrativa, proceder à autuação do empregador caso verificado o referido descumprimento. No caso, se confirma de que o auditor fiscal tem a competência administrativa e, consequentemente, autoridade para verificar uma situação de vínculo empregatício não registrado e, consequentemente, aplicar a multa em virtude da constatação dessa ocorrência. Aqui um caso que provavelmente vai ainda suscitar maior debate, mas o importante é, sobretudo, o aspecto processual, ou melhor, o aspecto formal da apresentação do recurso e da verificação do aperfeiçoamento desse recurso. Nos embargos 11.266 se resolveu essa questão da terceirização envolvendo a fornecimento de cartões de crédito por empresa de varejo. O importante destacar aqui é o aspecto fático que foi considerado como relevante para a apreciação do recurso. Na emenda desse acordo, você tem que
acordo no Tribunal Regional. No entanto, colhem-se das informações de que a autora não realizava abertura de contas, não promovia concessão de empréstimos, tampouco manuseio de numerário, dentre outras atividades tipicamente bancárias. Ao contrário, suas atividades consistiam no atendimento de clientes, para prestar esclarecimentos quanto à fatura de cartão de crédito da própria empresa, oferecimento de produtos a ele relacionados, podendo ainda oferecer o cartão bandeirado para os clientes que se fossem selecionados para essa finalidade. Atividades essas, portanto, circunscritas à dinâmica empresarial da primeira reclamada, as quais definitivamente não se enquadram dentro daquelas principalmente bancárias. Ou seja, era uma empregada de uma empresa de varejo que oferecia serviços que poderiam ser considerados como financeiros e, consequentemente, se admitiria a constatação de vínculo com a empresa financeira, a instituição financeira, com a qual a empresa de varejo tinha vínculo de correspondência bancária. O que é importante destacar aqui, além dessa discussão, que talvez e muito certamente não vai se pacificar de pronto, é de que os elementos que foram considerados importantes para a solução desse caso foram a descrição de que atividades eram realizadas e, consequentemente, a sua distinção em relação àquelas tipicamente bancárias. Dessa forma, havendo a necessidade de formulação de um recurso em revista ou do exame desse recurso em revista, é importante verificar se o acordo regional, especialmente a transcrição contida no recurso em revista, remete e explicita essas atividades para possibilitar que na instância extraordinária se faça esse cotejo entre as atividades efetivamente realizadas e aquelas que possam ser consideradas como principalmente bancárias. Um caso bastante peculiar foi resolvido no agravo 130.000. Nessa situação, uma empresa de transporte coletivo terrestre tinha contratado um aeronauta, ou seja, um piloto de avião. Nesse caso, se entendeu que não se aplicaria o entendimento da súmula 374 e esse empregador, ainda que não fosse sua atividade predominante não fosse essa de prestação de serviços de transporte aéreo, deveria observar as normas coletivas próprias da categoria diferenciada, ou seja, da categoria dos aeronautas. E nesse caso, voltando ao acórdão da turma, se verifica que não se aplicou o entendimento da súmula 374, que excluiria da incidência dessa norma coletiva da categoria diferenciada, em virtude de se verificar que ostensivamente o trabalhador compunha uma categoria diferenciada e se considerou que então que o princípio da boa-fé contratual obrigaria o empregador a não só observar as normas da legislação especial, como as normas coletivas próprias da categoria diferenciada, ainda que no caso essa empregadora não tivesse se feito representar na celebração dessa norma coletiva. É um caso bastante particular, mas que indica a eventual possibilidade de que essa norma de categoria diferenciada se aplique mesmo a empregadores que não participaram nem foram representados da celebração dessa norma coletiva. Um outro caso nós vemos nos embargos 807, explicitando de que o artigo 1º da Lei 9.029, mesmo antes da sua alteração, já contemplava um rol meramente exemplificativo, ou seja, a lei vedava dispensa discriminatória com base em todos aqueles aspectos ali revelados nesse dispositivo da lei. Além disso, uma vez caracterizada essa dispensa discriminatória, os dispositivos que refletem ou que admitem tanto a reintegração quanto o pagamento dobrado dos salários devidos estavam à disposição desse trabalhador que tivesse sido discriminado. Assim, o importante destacar é isso. Primeiro que a Lei 9.029 traz um rol exemplificativo e de que mesmo antes da alteração legislativa para incluir a expressão entre outros, que daria essa característica mais evidente, daria mais evidência a essa característica de rol exemplificativo, se poderia aplicar as disposições dessa lei quando se tratasse de dispensa discriminatória. Aqui um caso mais simples, mas também interessante, nos embargos 128.300,
no qual se confirma que se o empregado ajuiza ação de prestação de contas para pretender do sindicato esclarecimento sobre retenções havidas em créditos decorrentes de execução e reclamação trabalhistas, sobressai a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar a lide, ou seja, se confirma que a Justiça do Trabalho é competente para examinar essa demanda do empregado em vista do sindicato. Passando agora então ao exame do recurso ordinário 616, que foi resolvido pela SDC, a Seção de Dissídios Coletivos, no julgamento no dissídio coletivo de greve, se verifica o entendimento de que, apesar de os trabalhadores serem os titulares do direito de greve, ou seja, possam resolver quando e por que entrar em greve, o sindicato se torna responsável pela regularidade desses atos, podendo eventualmente, inclusive, responder por eventuais abusos. Assim é que na emenda desse julgado, se tem que, se a greve realmente acontece, e ainda que a ideia da parede, ou seja, da greve, possa ter partido dos próprios trabalhadores, eventual alegação de desconhecimento por parte do sindicato que os representa não impede o exame da possibilidade da paralisação, tampouco exime de sua conduta omissiva, ao não alertar os trabalhadores de que a paralisação das atividades sem a observância dos requisitos da lei de greve pode resultar na qualificação do movimento como abusivo, além de poder acarretar outras consequências prejudiciais à categoria, ou seja, o titular do direito de greve é o trabalhador, mas o sindicato é quem deve zelar pelo correto exercício desse direito. Assim, o dissídio coletivo de greve pode servir para a confirmação da abusividade ou não dessa paralisação e, eventualmente, o sindicato pode ser responsabilizado pela abusividade dessa greve, pelas consequências decorrentes da abusividade dessa greve. E nós vamos ver ainda outros elementos desse julgado. Assim, então, é que nós vemos nos itens subsequentes desse RO 606 outros pontos interessantes da jurisprudência que vem se formando no TST. Inicialmente, a constatação de que o dissídio coletivo, por meio do qual se objetiva a declaração de abusividade do movimento paradista, não é o meio processual adequado para se pleitear a condenação do sindicato profissional ao pagamento de indenização pelos prejuízos eventualmente causados à empregadora, ainda que decorrentes do movimento paradista dos trabalhadores por ele representados. Ou seja, o dissídio coletivo de greve eventualmente pode justificar a aplicação de multas ao sindicato pela não observância das decisões judiciais proferidas no curso desse dissídio coletivo. Entretanto, esse dissídio coletivo, que resolve essencialmente a abusividade ou não da greve, não serve como veículo processual para o pedido de indenização de eventuais prejuízos decorrentes da greve julgada abusiva. O outro aspecto ainda extraído desse julgado é de a confirmação da tese que é incabível em dissídio coletivo, seja de natureza jurídica, econômica ou de greve, a condenação a honorários advocatícios, ou seja, vem se formando a jurisprudência de que, em algumas circunstâncias em que o sindicato atue como mero substituto processual, eventualmente é possível a fixação de honorários em virtude da sucumbência dos interesses manifestados pelo sindicato. No dissídio coletivo, entretanto, não há essa condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo sindicato ao empregador. Então esses foram os julgados que nos pareceram mais interessantes publicados agora na terceira semana de março de 2018. O link para essas decisões vai estar na descrição desse vídeo. E se ficou alguma dúvida ou um interesse em explanar melhor algum desses julgados, você deixa um comentário e nós podemos ver em vídeos subsequentes. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.